gosto de gente. Então, assim, eu gosto muito da enfermagem, mas eu atuava na clínica da mulher e aí eu estava acompanhando na época gestações de alto risco. E aí, nesse acompanhamento, essas mulheres relatavam casos para mim que não era só o físico. Então eu fazia todo o acompanhamento físico, dava orientação, e aí eu percebia que tinha alguma coisa mais ali que meu trabalho tinha ficado faltando. Eu falava, gente, mas é a história dessa pessoa, como que eu ajudo essa pessoa a modificar esse conteúdo? E aí foi quando apareceu o curso aqui na minha porta, eu estava numa demanda alta de trabalho, e aí eu resolvi fazer que eu gosto muito de desafio, e aí eu resolvi fazer o curso de psicologia. Aí durante o processo... Já atuando como enfermeira, Atuando como enfermeira há bastante tempo. Há bastante tempo. E aí na época fiz o curso e aí eu fiquei nessa junção. Eu trabalhava de enfermeira de manhã, saía do trabalho como enfermeira e ia no período da tarde e estendia até 9 horas da noite trabalhando como psicóloga. E sentindo um prazer imenso em atender como psicólogo, imagino, né? A psicologia funcionava para mim como, na realidade, um momento de lazer. Poxa vida, que bacana. E aí, por isso que eu estendia, e assim, era uma delícia, na realidade, atender. Até que todo mundo falava pra mim, mas você não tá percebendo, né? Que... Você é mais psicóloga do que enfermeira, né? E todo mundo falando. Eu era concursada da prefeitura, era concursada como enfermeira, então assim, desistir de um concurso foi um parto. Né, uma sensação de luto mesmo. Então eu demorei 1 ano nesse processo, não vou. Ah, quer dizer que psicóloga também tem seus momentos difíceis. Ali de dúvidas. Sim, tem, psicólogo também vai no psicólogo. Vivi uma tragédia grega. E aí até que eu falei, não, realmente, a psicologia já tinha tomado a maior parte do meu tempo e realmente é algo que eu faço com prazer. Então, não que não canse, imagino, não que não desgaste, mas era mais do que a enfermagem, né? Então, na realidade, eu entendo que eu fiz uma especialização e mudei o rumo ali, mas eu continuo trabalhando com as mesmas características, né? Que é o ser humano. Doutora, a gente percebe de um tempo para cá, e a pandemia deixou isso muito mais forte, muito mais evidente. Né? Que a necessidade desse cuidado com a saúde mental, com a serenidade mental, ela tá muito mais... Ela é muito mais, vamos dizer assim, exponenciada, ela é muito mais exposta. A gente hoje começa a perceber que no âmbito familiar, ali no café da manhã, ou quando você está na escola ou no trabalho, não é difícil a gente ouvir falar, não, precisa fazer terapia. Seria importante se a gente tivesse um acompanhamento psicológico, enfim, a gente começa a perceber que isso já se tornou muito mais forte. E eu alguns anos atrás, eu morava em Botucatu e eu pensei, toda escola tinha que ter, não vou falar assim, cada X aluno tinha que ter um psicólogo, né? Por quê? Porque eu falo na escola, porque ali na escola você convive com as crianças ou adolescentes, mas você também vive com os pais e aí você detecta situações, enfim. Eu ficava pensando que isso tinha que ser uma lei. Igual tem pedagogo e tal, tinha que ter psicólogo. Você vê, assim, uma tendência de demanda, de crescimento ou de necessidade de profissionais e você acredita que a gente vai ter esses profissionais para o tanto de demanda que vem surgindo? Porque não é que aumentou, é que eu acho que agora a gente tem uma consciência maior da necessidade e talvez por interferência de situações tecnológicas, pandemia e esquisitices que o mundo está vivendo, a gente pode falar disso daqui a pouco, também a gente aflorou talvez isso. Então, como é que se enxerga essa tendência, ou possível tendência? As pessoas acho que perceberam a real necessidade, né, doutora, de procurar um profissional mesmo para a saúde mental, né? Que é tão importante quanto a priorizar saúde, muitas vezes um investimento nesse sentido. É tão importante quanto a saúde física, né? Acredito que muitas vezes até mais, né? Porque as pessoas sentiram na pele essa necessidade. Acredito que hoje não temos um número de profissionais suficiente para todo mundo. A psicologia ainda é um serviço que
pode-se dizer, muito caro, porque ilimitado, né? A gente chega num patamar que você não consegue aumentar mais o campo, é diferente de um serviço médico, né, que você demanda um tempo mais curto e que você tem uma rotina técnica mais rápida, né? Na realidade, o psicólogo ele tem uma demanda e ele estagna, porque aqueles pacientes, eles vai acontecendo eventualidades na vida, né? A pessoa separa, ela tem filho, ela casa, então essas eventualidades ela retorna para o terapeuta, né? A terapia não tem alta, né? Eu tenho um professor meu que falava assim, terapia tem demanda. Se você não tem mais demanda, você tá de alta, vamos dizer assim, mas você retorna. Então, aquele psicólogo ali chega num ponto que você acaba atendendo muito poucos novos pacientes, né? Então, hoje a gente tem um quadro ainda em defasagem em relação a psicólogos clínicos, que não é uma demanda fácil. Né? O psicólogo clínico ele precisa de muita rapidez, agilidade em conteúdos, em demandas, né? Ele não pode ficar restrito em uma só abordagem, né? Eu não acredito, meu ponto de vista, existem inúmeras abordagens psicológicas, né? Eu acredito que um psicólogo clínico ele tem que dominar pelo menos boa parte delas, né? Em relações às técnicas, a conteúdo, porque cada indivíduo que aparece no seu consultório é um indivíduo diferente e depende de uma técnica diferente.